pessoal do Axé, tudo bem? Vamos lá, vamos começar mais um podcast, tá? Hoje eu trouxe uma pessoa especial aqui que eu vou precisar ler, porque assim, o currículo dele é grande. Então vocês me desculpem, mas eu vou precisar ler. Ele é psicólogo, pós-graduado em dependência emocional, terapia cognitiva, comportamental, engenheiro mecatrônico, caramba, pós-graduado em marketing e logística, leitor constante sobre filosofia e religiões. Eu não casei, eu tive bastante tempo para estudar. Seja bem-vindo, Muito obrigado pelo André convite. Barrela. André Barrela. Barrela, Muito que nome obrigado pelo bonito. É convite. italiano? Italiano. Meu bisavô era Olha, italiano. seja bem-vindo, André. Muito obrigado. obrigado pela sua presença Um aqui. prazer enorme. Ter disposto um tempinho aqui para nos falar um pouquinho. E vamos, o nosso tema aqui é pesado, é forte. Falaremos né? do mal. Vamos falar do mal? O capeta. Eita, O nós. demônio. Será que Coisa ele vai ruim, sete gostar? pele. Será que ele vai gostar do que a gente Então, tem para falar aí nós vamos dele? até colocar em dúvida a existência dele, mas caso ele exista, Tá. acho que ele vai se sentir confortável. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O diabo é o Exu? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se nós formos considerar que o diabo é a personificação do mal, eu acho difícil de ser o Exu, né? Até porque é uma brincadeira que eu faço com muitos kardecistas. Até porque tem muito preconceito até no meio do kardecismo com a figura do Exu. Sim. Você, ser humano, normal, você realmente acha que o seu guardião é o Dr. Bezerra de Menezes? Prepotente, né? Sim, bastante. Até porque quem está próximo à crosta terrestre Sim. é o Exu. É o mais próximo de nós. E ele é um guia divino também, a gente não pode esquecer disso. Sim, Não é nosso porque ele está aqui protetor, perto né? que ele não é. Eu acho que o cara que entende melhor a gente não pode ser do mal, né? Aí que nós chegamos ao ponto. O diabo é aquilo que nos faz humano. Por isso que também provavelmente existe essa correlação com o Exu. Quem que é o diabo? O que é o diabo? A personificação do mal. Sim. O que é o mal? Sim. O mal, acima de tudo, ele está atrelado muito mais à moral do que à ética. E a moral é algo que trepassa a humanidade. Sim. Vamos imaginar o seguinte. Há algum tempo atrás, na Idade Média, se eu colocasse fogo em uma mulher porque ela era, entre aspas, uma pagã, eu estava sob o nome de Deus. Estou falando do bem, não do mal. É, como se Deus tivesse mandado fazer aquilo. Se na Idade Antiga, na verdade na Idade Antiga, eu apedrejasse uma prostituta, eu estava protegido em nome de Deus. Sim. Então a figura do mal varia com o passar do tempo. Então a figura do diabo também. Interessante. O nosso mal não está correlacionado com ética, que é aquilo que é interno, que é aquilo que direciona as nossas ações. Está muito mais correlacionado à moral. Sim. E as pessoas falam da figura do diabo que é uma coisa engraçada, né? Você já viu o diabo matar? Alguém matar em nome do diabo? Não. Em nome de Deus. É, muitas vezes, né? Se você olhar as cruzadas, que a história fictícia de Hollywood não considera, mas que foi uma carnificina. Sim. E foi em nome de Deus, né? Sim. Guerra Olha que Santas. interessante. É, Guerra Santas. Ué. Como que é Guerra e Santa? Guerra e Santa. É muito engraçado. Você mata em nome de Deus. Assim como na Idade Média. Quantas pessoas foram colocadas pela Santa Inquisição na fogueira? Santa Inquisição. Olha quanta Torturas. santa aí. É muito mais santo que tem na Igreja Católica. Verdade. E tudo matou em nome de Deus. É. E agora eu nunca vi falar assim, nossa, eu vou matar em nome do diabo. Você conhece algum caso? Não. Só pra saber. É verdade. É engraçado, né? As pessoas, elas buscam o mal em outras coisas, né? Mas às vezes o mal tá dentro dela, né? Às vezes o mal, às vezes é uma parte dessa pessoa O que é mesmo. mal? Pois é, né? Como eu falei, é aquilo que nos torna humano. Quando Gregório, no século IV, instituiu os 7 pecados capitais, Ah, e até, se você ler a Divina Comédia de Dante, ele fala bem sobre isso. Inveja. Qual humano que não sente inveja? Você tem inveja do meu cabelo? Sei. sim, sedoso. Luxúria? Qual ser humano que não tem desejo sexual? Quem não mente? Sim. Preguiça. Preguiça? Preguiça acho que é a maior de todas, né? E se você assistiu Advogado do Diabo, a figura do Al Pacino, que trabalha fantasticamente nesse filme, fala: eu sou o maior humanista de todos os tempos. E é verdade, porque se existisse essa figura, que obviamente é questionável, que nós até falaremos mais pra frente, Sim. ele entende o nosso lado humano.
Sim. Mas tem uma coisa interessante que, lendo a Divina Comédia, realmente eu fiquei impressionado. A gente não consegue personificar o que é mal, mas existe um ponto comum na maioria das religiões. E quando Dante percorre os 7 ciclos, o ciclo mais profundo está correlacionado com a traição, não com a luxúria. Então, se existe Uhum. o mal, acima de tudo, é a traição, a enganação. Não você ter uma fé diferente, Tá. não eu pensar de forma distinta de você. Mas você trair uma pessoa, né? Não Exatamente. como homem e mulher, mas muitas vezes com atitudes no dia a dia, né? Isso. Eu acho que porque você destrói o que é de mais importante no ser humano. É, A esperança. é verdade. Fé. Fé. Então você está me dizendo que o mal é o contrário da fé. Mais ou menos isso? Se você não tem fé, se você não acredita, talvez as coisas más te acompanhem mais, é isso? Será? Eu diria que o mal, ele parte do princípio que se você faz mal para você, se você faz mal para o mundo ou faz mal para os outros, isso é mal. Agora, se qualquer atitude sua não, de certa forma, atrapalha essa tríade, ela é boa. Se eu estou tomando uma atitude que eu não estou fazendo mal para mim, para os outros e para o mundo, Sim. tudo bem. Qualquer Caramba. decisão nossa deveria ser tomada dessa forma, Sim. mas não. Até inclusive aquelas baseadas dentro da religião, muitas vezes, ela é egoísta. Verdade. Nem todas. A gente não pode fechar os olhos e falar toda religião vai te levar ao caminho do céu. Até porque é estranho, né? O que é o caminho do céu? A não ser a sua própria paz de espírito? O seu equilíbrio? A sua boa convivência com o próximo? Sim. O céu é aqui, né? A gente constrói o céu aqui com a gente. Assim como o inferno? Pois é. Pois é. Nós podemos escolher os dois, né? Exato. Até porque a figura do inferno, assim como a figura do diabo, ela existe por uma questão de dominação. Por uma questão de dominação e por uma questão de nominação. Primeiro por quê? Por uma questão de dominação, o ser humano, para entender um sentimento, para entender uma atitude, ele precisa nominar. Sim. Por quê? Porque se eu falar para você assim, imagina eu, sendo um paciente meu, doutor, estou sentindo alguma coisa que eu não sei o que é. Eu falo assim, tá, e como eu posso te ajudar? Não sei porque eu não sei o que é. Eu vou ter que investigar e a pessoa vai ter que nominar isso. Sim. E a figura do diabo, ela é a nominação daquele sentimento mal, daquela negação daquilo que foi considerado divino. Então existe isso. Sim. Mas também no que concerne a dominação. Sim. Vou fazer uma pergunta para você. Hum. Se eu falasse para você agora, você tem quantos anos? Desculpa. 40. 40 anos. Então vamos imaginar 46. que 46. Vamos imaginar que daqui a Tourette alguma coisa? É. Eu virasse para você e falasse assim, Douglas, você é um pai de santo, você vai arder no fogo do inferno para sempre, para toda a humanidade. Olha como esse Deus é bonzinho. Sim. Eu vou te queimar para sempre. Você é meu filho, mas eu vou te queimar para sempre. Deus bonzinho do caramba, né? Muito. Você não ia ficar com medo? Não pela minha religião, Tudo né? bem, vai. Vamos Mas tirar assim, o Douglas pai de tá, santo. sim, eu ficaria. Ah, tá. Então você ia seguir na linha? E aí se eu virasse para você e falasse assim, não se rebele contra as injustiças sociais. Os mansos herdarão o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fio, pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Tá tudo bem, brother. Fica aí, cara. Sofre. Sofre, porque o paraíso é seu. Sim. Mas isso você está determinando, né? A partir do momento que você determina isso para a pessoa, ela acata ou não. Então, nós falamos de moral. Sim. Algumas verdades, as verdades nossas, elas são biologicamente predeterminadas, Sim. psicologicamente construídas e socialmente influenciadas. Socialmente influenciadas. Sim. E quando eu falo de socialmente influenciadas, eu considero 3 P's. Os seus pais, os seus professores e os seus padres, que é onde eu quero chegar, que não são os padres, Tá. mas a moral vigente na época que você vive. Tá. Então, Os você não tempos, tem né? muitas vezes como questionar a maioria dos pensamentos. O ser humano não é livre. Tá. Se você lê, tudo bem que não é um livro religioso, é um livro meio bruxo, do Ouspensky, O Quarto Caminho, ou... Ai, caramba...
Fragmentos de um ensinamento desconhecido, Gurdjieff, que era um mago, ele falava que o ser humano nunca vai ser livre. Caramba. Então você não é livre. Mesmo para escolher o mal, muitas vezes você é influenciado para isso, Exatamente. socialmente falando. Nós não somos livres por causa da sociedade que nos rodeia, né? Aí a gente vai dar uma viajadinha, não só por isso, mas também por todas as forças que interagem, que aí se a gente, vou, com todo respeito, falar um pouco da minha religião, né? Que eu sou um bandista, Sim. então eu acredito que existem... Além daquele currículo todo, você é um bandista também. Na verdade, assim, eu sou um péssimo bandista, o resto eu sou ótimo, tá? O resto eu sou ótimo. E modesto. É bem modesto. Não, é que na verdade, assim, eu sou tão mal como um bandista que o resto eu considero ótimo, mas também não sou tão perfeito, não, bem distante disso, né? Eu sei que existem outras forças, e dependendo da religião que você seguir, ela considera inclusive outras forças. Eu ouvi uma coisa muito interessante quando eu estava no México, de um guia, que ele estava falando o porquê que as fases da Lua influenciam o ser humano. Você já parou para pensar a respeito? Sim, a gente fala sobre fases da lua, inclusive até para cortar cabelo, essas coisas que não é o seu não caso. vou tocar nesse assunto, Mas desagradável. Vou embora. sim, pensamos nisso. Mas legal esse pensamento. Você sabe por quê? Você é 70% água. O que determina as marés? A Lua. Então você concorda que mesmo a liberdade de fazer o mal ou de tomar uma atitude tem diversas influências, do seu estado de espírito, dos estados da Lua, daqueles companheiros que estão à sua volta, que aí eu não vou nem considerar como uma verdade, ou pelo menos considero como minha fé, né? Sim, sim. Todas essas variáveis são consideradas. Né? Caramba. Então você é livre para escolher o seu bem ou o mal? Não sei. Não sei. Depende da sociedade que você estiver incluído. Do contexto que você está inserido? Muito mais do que o contexto que você está inserido, não só a sociedade como Por isso que eu falo que a gente precisa... Quando a gente conversou também com a Mônica, né, que ela é psicóloga também. Excelente, incrível. E ela estava falando exatamente isso, né, que nós atraímos os iguais. Né? Então a gente busca o que é melhor pra gente. Então, se eu tenho uma pessoa querida do meu lado, que nem você, que é nosso filho do terreiro e tal, eu acho que a gente atrai pessoas boas. Então, os iguais se atraem. Né? Então... E cientificamente, por que isso? Cientificamente? Exatamente. Tá, vamos considerar... cientificamente, comportamentalmente falando. Você pode me falar melhor. O meio que nós andamos. O meio que nós andamos. Sim. Aquilo que vai me fazer estar ao lado dos bons é o meio que eu ando. Sim. Não adianta, as pessoas hoje em dia elas postulam uma crença muito errada. Pense que vai dar certo. Não é isso. Não é isso. Algumas vertentes da psicologia, principalmente a inteligência social, ela parte do princípio que você tem que ser bom para fazer coisas boas, para ter coisas boas. Que hoje em dia se inverte, né? Eu quero ter coisas boas para fazer coisas boas e ser uma pessoa boa. Não. É o contrário disso. Os valores mudaram. É o contrário disso. Então, se você é uma pessoa boa, você fará coisas boas e estará do lado de pessoas boas. O mal, sim, tem uma correlação com o meio que nós estamos, mas também com as nossas inclinações. Sim. Lembra que eu falei que o ser humano é biologicamente pré-determinado? Sim, sim. A gente pode considerar. Um ser humano, todos nós temos uma dose de sociopatia, de psicopatia. Qual que é o percentual? Isso não é nosso. Então, entendi, André. E assim, então você acredita que a religião pode ajudar essas tendências que nós temos de nascer com a psicopatia, né, que você falou? Você acha que a religião pode ajudar a psicopatia, assim como algumas psicopatologias, elas são controláveis de forma química. Óbvio que o processo psicoterapêutico é importante. Mas a moral, que é onde cabe o processo religioso, ele é importante para tangenciar o comportamento de um ser humano. Legal. Ele é extremamente importante. Sim. Lembra que eu falei? Seja para fazer e ter, se você se esforçar para ser, você fará. A terapia cognitiva comportamental, que é uma das vertentes mais importantes e modernas da psicologia, ela explica que os seus pensamentos alteram suas emoções e suas emoções alteram seus comportamentos, assim como o contrário. Seus comportamentos alteram suas emoções alteram seus pensamentos. Então, se você está num ambiente onde todos estão partilhando coisas boas, estão falando de coisas boas,
você se nutrirá de pensamentos Pensamento. bons e terá emoções boas e comportamentos bons. Sim. Por isso que a constância dentro do processo religioso, independente de qual seja, Sim. é importante para a modificação do comportamento humano. Sim. Porque nós estávamos falando, a gente acabou até se afastando do capeta, coitado, ele Sim, estava se sim. sentindo sozinho agora, né? Tadinho. Aham. É, Que mal você fez pra ele? Nenhum. Até porque ele é o mal, eu só sou psicólogo, quase isso. Então, a figura do diabo, além de, obviamente, amedrontar, ser uma forma, como eu falei, de denominação, de dominação, tudo isso, Sim. ela serve para que a pessoa tenha esse medo e se afaste também. Entendo. Agora, Porque o medo afasta as pessoas, né? o medo, as pessoas hoje em dia criticam muito o medo, né? Sim. Fala assim, o medo é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Sim. Se não existisse o medo, não tinha sociedade. Porque você Exato. imagina se o homem da caverna não tivesse medo de sair lá fora e fosse pego por um bicho. Não existia. Nós aprendemos na base do medo. Sim. Então o medo é importante. Sim. Mas não o medo que nos paralisa. Sim. Não o medo E que nos muita paralisa. gente tem o medo do diabo que chega a se paralisar mesmo. Né? Sim. E aí é um medo meio, desculpa o termo, mas paranoico. Como você pode ter medo de algo que você nunca viu? E aí é legal, uma coisa que eu estava estudando quando você me deu esse convite, que eu estava estudando sobre a ideia do diabo, né? Vamos analisar o conceito do diabo dentro das religiões cristãs. Principalmente dentro do catolicismo. Tá. Quem que era o diabo pela ideia do catolicismo? Era o que fazia o mal, né? Lúcifer. Um anjo primeiro, criado por Deus. Tá. Sim. O mais bonito de todos. O mais bonito de todos, que aí se revoltou contra Deus. Ou seja, a primeira criação de Deus se revoltou contra ele. Estranho. Aí depois, ele foi tentar o ser humano. Sim. A maior criação de Deus. De Deus. Criado à sua imagem e semelhança. Sim. E aí ele foi justamente falar para o homem fazer aquilo que Deus falou para ele não fazer, que é não coma o fruto da sabedoria do bem e do mal. Ou seja, Deus não quer que você saiba, então? Estranho, né? Estranho. E aí, quando Eva, que já começa uma visão machista que permeia a sociedade, Sim. quem derrubou o homem foi a mulher, então? É. Porque o homem estava inocente, mas a mulher é uma pecadora que fez o homem pecar. Sim. Aí, eles se esconderam de Deus quando comeram, por quê? Porque eles tiveram a noção de que eles estavam nus. Ou seja, eles não sabiam da verdade. Também estranho, né? Ou seja, a figura do diabo é aquilo que mostra a verdade e a de Deus é que esconde. Então não faz muito sentido essa existência do diabo que Entendi. é construída dentro das religiões. Entendi. Obviamente eu não estou aqui, pelo amor de Deus, falando mal de religião nenhuma. Claro. Eu estou racionalizando aquilo que nos é passado, geração por geração, sem ao menos questionar. Sim. É, porque eu tô te perguntando tudo isso, André, porque assim, nossa, nosso papo tá maravilhoso aqui. Mas eu quero entender uma coisa, porque assim, eu fico pasmo. As pessoas falam sobre Umbanda e falam, né, isso é coisa do diabo. Aí eu falo para as pessoas, falo assim, diabo? Peraí, eu vou perguntar pro André Barella quem é o diabo, porque na minha religião ela não existe. Pode ser que o mal exista em algumas pessoas, mas para mim o diabo não existe. O mal do diabo não existe, entende, André? Então é meio complicada essa situação, né? A nossa relação como umbandista com a figura do diabo, ela obviamente é muito similar ao kardecismo. O kardecismo também não considera a personificação do mal como o diabo está colocando. Assim como a Wicca, que é uma religião muito antiga, ela desconsidera a figura do diabo, porque ela considera que energeticamente qualquer energia de criação, se for utilizada para o bem, tudo bem, que faz muito sentido. E aí se você pegar o judaísmo, que é uma das religiões mais antigas que existem, algumas vertentes do judaísmo consideram que ele é um anjo de Deus, mas ao mesmo tempo age para o mal sob a proteção de Deus. Outras vertentes do judaísmo consideram somente que ele é a nossa tendência para o mal, é uma ideia de tendência para o mal. O budismo considera que ele existe mais dentro de nós, mas também tem a figura de Mara, que é aquele que tentou, Siddhartha,
qualquer semelhança com Cristo sendo tentado no deserto não é uma mera semelhança. Ah, vem daí também. Também, até porque depois a gente pode entrar no Concílio de Nicéia, onde foi a construção do cristianismo, como a gente considera, Sim. Constantino e tudo isso, e também falar o porquê desse diabo, da construção desse diabo da Idade Média, que também tem muita correlação com o Exu. Sim. Tá? Sim. Agora, quando você fala por que você não acredita no diabo, que racionalmente para você ele existe? Racionalmente. Tá. Psicologicamente falando, vamos dizer assim. Exatamente. Mas a primeira frase do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec fala: fé inabalável é a única, é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Sim. Então você tem que questionar qualquer coisa. Sim. Inclusive, qualquer tipo de sincretismo que existe dentro das religiões. Sim. O conceito de sincrético, além de ser aquilo que diferencia as religiões, que são os nossos dogmas, Sim. se você pegar um conceito sincrético dentro do dicionário, também fala visão das crianças. Por quê? Porque a partir do momento que você se prende a uma verdade sem questionar, isso é uma visão infantil. Caramba. E a visão do diabo, da maneira que ela nos é pregada, Sim. ela é infantil. Não estou dizendo aqui, Sim. peque livremente, não é isso. Como eu falei, não faz mal para você, não faz mal para os outros, não faz mal para o mundo, ok? Sim. Agora, você denominar um ser para suas tendências, para suas vontades, para aquilo que quer te fazer mal, ainda mais que chamou o coitado do Exu, que não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Mas é isso que eu sempre falo, né? As pessoas precisam pôr um culpado, né? Então, vamos pôr culpado no diabo ou nos guias. Então, a gente tem que procurar um culpado, né? E muitas vezes eles colocam, é o diabo que está fazendo isso comigo, é o Exu que está fazendo isso comigo. A nossa sociedade, ela não precisa só de um culpado. Ela precisa de um herói e de um vilão. As escritas mais antigas, se eu pegar Homero, a Ilíada, a Odisseia, tem o herói e o malvadão. Tá. Sempre tem. Sempre tem. Todos os filmes de Hollywood aí tem. E, inclusive, assim, eu sou um defensor ferrenho do feminismo, né? Qual que é o papel da mulher nisso sempre? Ela é sempre a mocinha salva, ela é sempre a submissa. Caramba. O homem é o herói, o homem é o vilão, e a mulher tá naquele meio ali. No meio. Tá ali naquele meio, sofrendo para não falar Entendi. outra coisa, né? Presa na torre, Sim. onde o cara pendura pelo cabelo dela para subir, onde tem um dragão prendendo ela, e o homem é o herói. Entendi. E o vilão. Mas aí, se você for colocar isso dentro do conceito de cristianismo e de diabo, pô, é o herói Sim. e o bandidão. É verdade. E em momento nenhum a gente fala isso dentro da gente. Mas né? você sabe que isso a gente pode, numa outra ocasião, falar sobre até inclusive isso dentro da religião mesmo, a questão de preconceito dentro da religião. Vai dar um podcast enorme. Não, precisa mas... muito. Como as pessoas enxergam a figura da pombagira? É verdade. Como Ninguém uma enxerga prostituta. a prostituta e tem mais. Eu vou lá o quê? Pra pedir amor. Por quê? Porque mulher entende só de amor. Só, né? Só disso. O restante não. É verdade. É uma visão bem machista, né? Nojenta machista pra caramba. E é legal a gente abordar esses assuntos, porque muita gente pensa exatamente que o Exu é o diabo, a pombagira é a prostituta, né? O Exu Mirim é o que fez coisa errada quando era pequeno, e não é bem assim. Né? E aquilo que você falou, a gente nomeia, né, as pessoas e os guias da forma que a gente quer. E não é bem assim. E as pessoas precisam entender isso, né? É engraçado porque eu passei por muitas religiões, né? E como você vai cair na Umbanda? Desculpa te cortar. Essa história foi engraçada. Porque eu nasci num berço kardecista. Tá. Onde as pessoas são, até hoje, kardecistas ferrenhos. Só que com 10 anos eu fui parar em uma escola adventista. Tá. E foi lá que eu conheci pela primeira vez a face do preconceito. Por quê? Porque eu não era aceito. Eu pensava diferente. O que foi bom, por um lado, que me fizeram ler a Bíblia 2 vezes. Quando eu tinha 12 anos, eu já tinha lido a Bíblia de cabo a rabo 2 vezes. Meu Deus. E aí eu comecei a ler outras coisas sobre religião, Sim. sobre ocultismo. E o kardecismo, ele preencheu a minha vida. E eu continuo, de certa forma, acreditando no kardecismo, porque a Umbanda é muito similar ao kardecismo. Sim. Mas não o kardecismo em si, mas o kardecista, não todos, mas pelo menos aqueles que permearam minha vida um tempo, tinha muito aquele conceito de culpa, né? E do sofrimento.
E isso chegou uma hora que já não me completava mais. Eu falei, Entendi. porra, cara, Não vem Deus aqui não me pra colocou aqui sofrer, pra né? ficar sofrendo, né? É, E eu sei que o kardecismo não prega isso. tá. Mas alguns meios ainda a gente sabe que é muito preso a isso, Mas né? é tudo mesmo aquela micro-sociedade que você falou no início. E um dia eu fui parar num centro de Umbanda. Muito legal. Mas não foi o fé. Eu não vou falar o nome, Melhor mas não. eu fui e foi uma experiência muito interessante. Porque eu cheguei lá, obviamente, na mão, né? Sim. Medo pra caramba, que eu falei, gente, olha quanto Exu é o diabo, tem um monte de vela aqui, vela é coisa do capeta, todo mundo de preto, né? Uhum. Aí o pessoal, falei, não quero não, o pessoal girando, eu falei, não quero ficar aqui não, né? Uhum. Mas eu acabei entrando, aí fui atendido, aí o cara falou assim, ó, faz esse banho, faz isso e aquilo. Eu fiz. Uma semana depois, eu perdi meu emprego, terminei meu namoro, e até a moça que trabalhava de casa foi embora. Eu falei assim, Caramba! pô, bela religião, né? Tô ferrado. Aí, caí no buraco errado. Aí, obviamente, as coisas se organizaram. Eu entendo que a religião não tem absolutamente nada a ver com isso, com o que acontece na sua vida, né? E continuei na minha religião, até que um dia eu recebi o convite para ir para outro centro através de uma ex-namorada minha. E eu fui, e é engraçado, né? Primeira coisa que na época foi um Exu virou pra mim e falou assim, e eu não tinha contado absolutamente nada pra ele. Ele falou, eu sei que você nos culpa por tudo que aconteceu na sua vida, mas procure a culpa dentro de você. Aí eu olhei e falei, quem contou pra esse cara? Quem deu spoiler, né? Quem deu spoiler? Meu. Caramba, cara. Que E legal. o mais interessante do que isso, foi lá que eu comecei realmente a me apegar à minha fé. E eu comecei a entender que a fé racional, onde você busca não a solução dos seus problemas, mas um apoio para passar pelos seus problemas, Sim. não culpando um terceiro como a figura do diabo, Sim. você Isso. começa a entender que o objetivo principal disso aqui é ser feliz. Você vai passar por problemas. Sim. Você só precisa de um apoio. E Sim. o papel da religião justamente é esse. Sim. Mais nada. Sim. Mas nem todo mundo entende isso. Sabe que eu bato muito nessa tecla. Que as pessoas, ela culpa os outros pelas incapacidades dela. E ela precisa se olhar e entender onde está errado. E isso foi muito bom ter acontecido com você. Infelizmente você perdeu uma pessoa boa, perdeu o emprego, perdeu a namorada, mas de repente você não perdeu. Você estava aprendendo alguma coisa ali naquele momento. Entende? A partir do momento que você entende que a diferença é quanto tempo você vai ficar no chão, você vai ter que levantar mais cedo ou mais tarde. É verdade. É só uma decisão Depende sua. de você. Depende de você. E isso eu ouço muito do meu guia, protetor querido de chapéu. Pô, e aí, vai ficar no chão, mano? Levanta daí, cara. Levanta daí. Você não pode ficar esperando. Sim. Sofrimento, óbvio, nós sofreremos. Sim. Mas não precisa ser tão longo e tão dolorido quanto a gente imagina. É verdade. É verdade. Então, na verdade, André, o diabo é um estado emocional. O mal é um estado emocional. Então você pode estar naquele momento mal e amanhã você estar bem. Então acho que o mal quem atrai somos nós mesmos, né? Então cada um de uma forma. Uns denominam como Exu, outros denominam como diabo. E cada um segue a vida dessa forma. O importante é a gente entender que o diabo não é o Exu. O Exu é um dos guias que mais cuidam da gente. Eles são os nossos guardiões. Ele não é que é evolução, mas ele está sempre mais próximo da gente por entender mais o que a gente está passando aqui na Terra. Sim. Essa visão do diabo com o Exu, tanto que a figura do Exu, engraçado, né? Alguns consideram o Exu com chifre, tudo Sim. isso, né? Como que é o diabo? Principalmente aquele pintado durante a Idade Média, na Sim. Idade Média. É com chifre e tudo. E por que isso? Aí a gente vai cair também em outros conceitos, né? Por Sim. exemplo, assim, na ideia de um Jesus branco de olho claro. Pois é. Que isso daí é uma coisa bem engraçada, né? Sim. Eu imagino uma pessoa vivendo na Galileia, aquele sol de 40 graus, sem Branquinho. ar-condicionado, branquinho de olho claro, loirão. Show. Duvido. Só faltava ser surfista. Para, cara, para. Galileia tinha onda? Oi? Boa pergunta, eu nunca fui. Eu sou surfista, mas nunca pensei em surfar na Galileia, cara. Mas algumas coisas são ridículas Sim. nesse sentido, né? A Sim. figura do Exu com o diabo vamos lá do princípio, pra gente poder entender isso.
quando Constantino determinou que o cristianismo seria a religião oficial Tá. do Império, próximo a essa época houve o primeiro concílio de Nicéia, onde foi que determinaram a figura da divindade de Jesus Cristo. Tá. Então, você, para que todas as pessoas juntassem para essa religião, você fez um catado de diversas religiões Tá. e foi construindo. Fala assim, ó, nós pegamos isso aqui dos paganistas, né, dos pagões, quer dizer, isso daqui de tal religião, e montamos. E aí nós criamos um Jesus superstar, Tá. tá? Um super-homem. Um super-homem. Eu estava lendo um livro muito bacana na casa do meu pai, de um espírito chamado Ramatiz, que é um espírito que, inclusive, até o próprio cristianismo considera assim, meio controverso algumas vezes, né? Tá. E ele fala de uma visão de Jesus, assim, muito próxima àquilo que era da época, que tem uma correlação com a criação, com a ideia do Jesus histórico. Tá. Nós consideramos um Jesus religioso, mas Jesus foi um ser histórico acima de tudo, Sim, né? sim. E as pessoas falam assim, e da tentação de Jesus Cristo. Se ele era um ser divino, como eu acredito que fosse, que o Espiritismo considera que foi o espírito que criou o planeta Terra, Sim. eu acho difícil ele ser tentado no deserto por 40 dias, né? Até porque o que o diabo poderia oferecer para ele? Pois é. E aí também ele fala dos últimos minutos de Jesus, né? As últimas horas de Jesus. Ah. Que o pessoal fala assim, que tinha uma turba em volta de Jesus. Nós estamos falando da condenação. Do Superman. Não, mas na época não. Era a condenação de um traidor do império, só. Tá, entendi. Ou seja, primeiro, durante essa época, o que mais tinha no mundo era profeta. Por quê? Todo mundo queria dar salvação. Então, tinha a própria figura do João Batista, que tudo bem que o fim também não foi muito bom, Sim. mas existiam vários. Então Jesus, obviamente, eu respeito e eu tenho fé nisso, mas ele foi condenado como qualquer outro traidor. Então ele não foi tentado, ele não foi... Primeiro que assim, os ladrões ao lado dele estavam com tanta dor que não conseguiam falar com ele. As pessoas falam assim, ele recebeu uma lança. Isso era impossível, por quê? Porque eles estavam cumprindo uma ordem, não era uma farra. Tá. Os romanos estavam cumprindo uma ordem, então ninguém podia chegar perto dele. Mas a criação do Jesus super-homem foi importante para a solidificação do cristianismo como nós enxergamos hoje. Sim. E aí, também, durante esse período, até que nós adentramos na Idade Média, existiu a criação do medo, que é aí onde surgiu realmente assim a figura do diabo de uma forma mais elevada. Caramba. Tenham medo do diabo, você é um pecador, você vai pro inferno, ou nós vamos te queimar aqui e fazer sua vida um inferno aqui mesmo. Sim. E ali, tudo que era fora do cristianismo, como era o catolicismo da época, Sim. era mal. Era considerado como... Era considerado mal. E aí você começa a pegar essa história e passar pela sociedade como um todo, mesmo durante o iluminismo, quando o homem começou a entender o seu poder, tudo isso, ainda se existia muito a figura do diabo. E ela é até hoje. Sim. Vamos imaginar, hoje em dia é normal você ser umbandista? Hoje em dia, sim. É? E 20 anos atrás? Não, era espírita, né? As pessoas não falavam que era umbandista, era espírita. Por quê? Preconceito. Exatamente. E aí você vai me apresentar um ser que tem chifre, ou que é de uma forma de caveira, Sim. e você vai considerar aquele o quê? Jesus ou o diabo? Porque assim, a nossa mente ela é muito engraçada, né? Ela é dualista, dicotômica. Ou é bem ou é mal. A gente coloca as coisas pro lado do bem e pro lado do mal. Sim. Tá na dúvida, joga pro lado do mal. Joga pro mal. Joga pro mal. Não é verdade. Então o Exu, eu não sei o que é. E a ignorância é o grande problema. Se eu fosse denominar o diabo, se eu fosse determinar o que é o diabo, eu chamaria de ignorância. Sim. O diabo, acima de tudo, é ignorância, porque ele é aquilo que não nos permite enxergar. É verdade. Ela Ele tampa não nos nossos permite olhos. enxergar. Muda os valores da gente e faz a gente acreditar que aquilo está certo. Quer ver uma visão bacana? Lembra que nós conversamos no início de que Deus não queria que nós víssemos o bem e o mal? Sim. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o diabo do que com Deus, cara. Então... Maquiaram a nossa visão para que a gente entendesse dessa forma. O diabo acima de tudo é ignorância, cara. É verdade. Acima de tudo é ignorância. Intolerância. A gente estava falando do medo, eu falei da importância do medo. O medo que paralisa é o diabo. Porque
não te serve seguir em frente, não te deixa seguir em frente, cara. É verdade. E o ser humano tem que seguir em frente. Não existe uma verdade universal, e eu não tô aqui postulando uma verdade universal bem distante disso. Mas eu acho que se eu fosse escolher um ponto de vista interessante, seria: busque você a sua verdade, cara. E o diabo, ele é aquilo que não te permite, porque ele não permite que você olhe pro lado. Sim. O seu caminho é esse. E o mal das religiões é esse. Segue esse caminho. Sim. Você imagina o quanto para mim foi difícil sair da religião que eu tinha e entrar em outra? Sim. E me permitir questionar tudo isso. Sim. Por quê? Porque durante 30 anos eu só enxerguei uma verdade única e absorvi ela como única. Sim. Cara, mas a diferença da Umbanda é que assim, ela deixa você tranquilo, ela não mexe no seu livre-arbítrio para que você... não existe uma certeza plena, verdadeira, porque a gente acredita que cada pessoa é de um jeito. E a gente quer que as pessoas entrem na Umbanda não por resolver os problemas dela, mas de coração, de verdade, sabe? Amor, amor. A Umbanda é paz e amor. E as pessoas às vezes não entendem isso. E eu fico muito chateado, sabe? Muito chateado. Eu entendo a sua dor. Eu entendo a sua dor porque quando nós somos confrontados com a nossa verdade, nós ficamos muito magoados, né? Até porque coloca em dúvida tudo aquilo que nós somos. Mas se você ouve isso e permanece na sua fé, ela se torna mais forte. Sim. Você pode escolher uma escada ou uma âncora, né? Ou você pode subir ou descer. Existe um conceito na psicologia chamado de dissonância cognitiva. É um conceito interessantíssimo. E quando você começa a questionar as suas atitudes, que de certa forma ela entra em conflito com as suas crenças, né? Sim. E normalmente o ser humano tem uma coisa interessante. Quando uma ideia nova é apresentada a você, ou quando a sua verdade ela é questionada, a primeira coisa que você faz é refutar essa ideia. É verdade. Até uma hora que isso acaba sendo absorvido dentro do seu ser e você começa a incorporar isso dentro do seu ser e você começa a mudar suas atitudes. Sim. Se alguém coloca para você, mas o contrário também, se alguém coloca para você, sua religião é do mal. Sim. E aquilo você questiona e não faz sentido e você absorve essa ideia, a sua crença. E quando eu digo sua crença, não só a sua crença na sua Umbanda, a sua crença interna fica mais forte. Verdade. O que eu acho interessante na Umbanda, todo mundo fala assim, e o sincretismo. E eu, particularmente, eu sou bem contra, tá? Eu sou um cara que eu... Falar isso aqui vai pegar mal pra caramba, não tá bom, depois você expulso do terreiro. Nada me irrita mais do que muitas coisas que acontecem, como acende uma vela, faz isso, faz aquilo. E eu entendo que faz parte do dogma religioso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a liberdade que eu tenho, de uma vez, aquele que eu considero meu grande amigo, de chapéu, que eu virei pra ele e falou, tô com um problema disso aqui, o que eu faço? E aí eu acabo caindo também, né? Porque quando a gente tá com medo, a gente fica desesperado, a gente vai lá, preciso acender uma vela, mas morre aqui, né? Sim. Eu virei pra ele e falei assim, o que eu faço? Acendo uma vela, tomo um banho? Ele olhou pra minha cara e falou assim, e aí, você precisa realmente disso? Então, o que eu acho legal da Umbanda é que, embora ela tenha seus preceitos, ela se encaixa conforme a sua realidade também. Eu falo que a Umbanda é o nosso sentimento, né? Eu acho que a Umbanda a gente tem que sentir ela, né? Mas legal, André. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Foi um prazer enorme. Tá? Eu adorei. Quero fazer mais vezes com você aqui pra gente conversar mais. Nosso tempo já deu uma esgotada aí. O papo tava gostoso. Se você quiser algumas considerações finais aí. Na verdade, agradecer realmente a oportunidade, agradecer muito o convite. E se fosse considerar uma frase final, que na verdade eu já falei, na verdade algumas palavras finais que eu já praticamente falei, não existe um caminho certo, assim como não existe um mal absoluto, mas existe uma verdade dentro de nós. E essa deve ser a nossa principal busca. Qual que é o nosso caminho? Os filósofos da segunda fase, os primeiros buscavam a relação dos homens com as constelações, tudo isso. Os segundos que buscavam a arte humana, que é principalmente o nosso objetivo de vida. Sim, as relações, né? Exato. Por que que nós estamos aqui? Qual que é o nosso objetivo de vida? E, obviamente, ninguém chegou a essa conclusão
de uma forma tão clara, tão transparente. Mas eu ouvi uma vez de um amigo que, desde quando eu saí da minha mãe até eu entrar dentro do túmulo e seguir o caminho que eu tenho que seguir, se Deus é meu pai, todo pai só quer uma coisa do filho, que ele seja extremamente feliz. Então, sejamos felizes. Essa é a nossa ideia. Obrigado, viu? Obrigado a todos. De verdade, muito obrigado. Quero agradecer você ter disposto um pouquinho do seu tempo aí para vir falar com a gente. Saber que o Homem do Chapéu gosta muito de você, tá? Obrigado. E todos nós do terreiro gostamos muito de você. Foi um prazer Você é uma enorme. pessoa que faz a diferença, tá? Obrigado. E queria te agradecer novamente, tá? Agradecer também ao estúdio Full HD, mais uma vez cedendo espaço para que a gente possa passar para vocês um pouquinho mais sobre Umbanda, um pouquinho mais sobre alguns assuntos que vocês querem abordar. E outra coisa também, se vocês tiverem alguma ideia de assunto, manda para a gente poder fazer mais um podcast com um assunto que você passar para a gente aí, tá bom? Um super beijo a todos, que o Pai Oxalá ilumine e protejam todos. Axé.